Glória a Deus. Saúde a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Aproveitando que a amada igreja se encontra em pé, em reverência à palavra do Senhor, peço que abra a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 3. Amém? 1 Samuel capítulo 3, do versículo 1 ao 3. Estarei fazendo a leitura da palavra do Senhor, amada igreja que acompanha a vossa Bíblia. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante ele, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naqueles dias que, estando ele deitado no seu lugar, e seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca. Repita junto comigo o versículo 3. Somente a parte B, antes glória a Deus. Poder estimar o vosso assento. Antes de adentrar a palavra do Senhor, já quero deixar os avisos. Aqui no sábado, às 14h30, departamento infantil, a irmã Fran pede que as mães mandem seus filhos no sábado às 14h30, pois está tendo um culto infantil aqui na congregação, com todas as crianças, para a glória de Deus. Então, sábado, não esqueça, sábado às 14h30 se inicia o culto. Se puder mandar antes, uns 5 minutinhos antes, já para fluir no trabalho, né? É bom, tá? Então, mãe, avó, mande as crianças. Se tem vizinho, sendo criança, mande também, peça aos pais e peça para estar na congregação sábado às 14h30. Sendo que nesta quinta temos reunião, mas somente para a liderança dos homens no tempo sede. Sexta-feira na congregação, às 19h, centro de oração, e também reunião junto com os homens, que vai ser, sexta-feira vai ser, com os homens vai ser feito 2 trabalhos. Um com o irmão Sila, se dirigindo à visita, vai estar com a equipe, e eu, juntamente com o Ney, estaremos se dirigindo à casa do irmão Edivaldo, conduzindo um culto ali com demais irmãos para a glória de Deus. Amém? E as irmãs na congregação no centro de oração para a glória de Deus. Sábado às 18h, culto no tempo sede, culto com a participação dos jovens para a glória de Deus. Sábado às 18h. Oi? Vai ter transporte, né? Amém. Glória a Deus. E domingo pela manhã, às 8h30, EPD na nossa congregação para a glória de Deus. Às 17h nós temos culto, né, de treinamento para a glória de Deus. E às 18h culto com a participação da família. Quem estará aqui conosco nos ministrando a palavra do Senhor será o pastor Silvânio para a glória de Deus. Dados avisos, vamos adentrar a palavra do Senhor, no qual o tema é antes que a lâmpada se apagasse. Glória a Deus. Esse texto sagrado é revelado ao momento da chamada de Samuel. Ele foi resposta de Deus a uma nação que estava enfrentando um período de transição. Sabemos que era um período de transição entre
teocracia e monarquia, né? Que ali era Deus, juízes, né? Diretamente com o povo. Depois vem o período de monarquia, onde Samuel é levantado para ser juiz, profeta, sacerdote, né? E ali conduzir o povo, e logo após Samuel vem ungir a Saul como rei, e vem o período monárquico para a glória de Deus. Mas eu não quero me ater questão de fatos históricos, mas sim trazer aquilo que o bondoso Deus colocou em meu coração. A chamada de Samuel. Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino. 1 Samuel capítulo 2, versículo 18. A obra é urgente e precisa ser feita. Na primeira vez, o Senhor pronunciou 2 vezes o nome de Samuel. 1 Samuel 3,4. Porém, Samuel pensou que fosse o sacerdote Eli o chamando. Na segunda vez, o Senhor pronunciou uma vez o nome de Samuel. Está aqui no capítulo 3, versículo 6. Entrando mais uma vez, Samuel confundiu a voz do Senhor com a voz do sacerdote Eli. Na terceira vez, o Senhor chamou o nome de Samuel. Está no capítulo 3, versículo 8. Todavia, Samuel ainda continuava sem reconhecer a voz de Deus. Samuel, literalmente, ele conhecia o Deus Salvador, o Deus no qual usava o profeta, no qual usava o sacerdote, né, para proferir ao povo. Literalmente, Samuel servia ali a Eli no templo, mas porém Samuel não conhecia ainda, não tinha essa intimidade de conhecer a voz de Deus. Ele não tinha esse discernimento ainda de saber que aquela voz o qual ele chamava era a voz de Deus, até este momento. Na quarta vez, o Senhor chamou o nome de Samuel 2 vezes. Deus é paciente e entende nossa dificuldade de reconhecer a sua voz. Sabemos que pela terceira vez, ali Samuel perante Eli, ele entende que quem estava chamando Samuel era o próprio Deus. E ele fala para Samuel retornar à sua cama, se deitasse. E quando o Senhor Deus o chamasse, ele respondesse, que está aqui no capítulo 10, no versículo 10. Então veio o Senhor a Eli, esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque teu servo te ouve. Neste momento, quando ele manda Samuel retroceder à sua cama e esperar quando o Senhor Deus o chamasse novamente, e ele falasse assim como está, acabei de ler no versículo 10. Aqui nós temos um contexto. Nós temos um sacerdote, no qual já velho, avançado de idade, mas se ele não tivesse negligência, se ele não tivesse desobediência, ele teria escutado a voz de Deus. Nós podemos ver que há um contexto de ele sabe como é a voz de Deus, mas já não escuta mais a voz de Deus. Outrora ele escutou a voz de Deus, outrora ele teve o privilégio de escutar a voz de Deus, mas devido à sua negligência, tanto dele para com seus filhos, que já blasfemavam o nome do Senhor, devido a tudo isso, ele sabia quem estava falando com Samuel, mas já não escutava a voz de Deus. E Samuel, no entanto, novo, sabia que Deus era o Deus da salvação, que é o Deus da salvação. Mas, no entanto, por não ter intimidade ainda, não pôde reconhecer a voz de Deus. Mas a partir daquele momento, ele ouviu a voz de Deus
ele começou a conhecer a voz de Deus. A partir daquele momento eu tenho convicção que Samuel de maneira nenhuma se confundiu mais mediante a voz de quem o chamava. Então nós necessitamos termos esse entendimento e esse discernimento. Quem está falando conosco? É a carne? É o espírito mau? Ou é o Espírito de Deus sobre as nossas vidas? Então é necessário que a igreja do Senhor, nos dias de hoje, precise buscar esse discernimento. Porque muitas das vezes a nossa carne ela fala tão alto, tão audível, que a gente acaba achando que é Deus. Por quê? Porque nós somos carnais. Por nós ser carnais, nós vamos estar ali querendo algo logo. Nós queremos tudo para ontem. Nós vivemos no mundo do imediatismo. Tudo é para ontem, né? Mas nós temos que ter esse discernimento. Nós temos que entender e compreender a voz de Deus. É necessário que nós possamos, como igreja do Senhor, nos dias atuais ainda, buscarmos mais e mais para termos entendimento e discernimento a respeito da voz de Deus sobre as nossas vidas. Antes que a lâmpada se apagasse, o Senhor chamou Samuel. Naquela época, a lâmpada era um candelabro feito de ouro, no qual ele era abastecido 2 vezes por dia. Ele era abastecido às 9 horas da manhã e às 3 horas da tarde. Era sempre completado o azeite do candelabro, para que ele não se apagasse. Mas infelizmente naquela época, naquele momento, ele já estava sendo negligente nos seus afazeres como sacerdote. Naquele momento ele já esquecia de abastecer o candelabro. E a palavra do Senhor é bem clara: antes que o candelabro se apagasse, o Senhor procurou falar com Samuel. Mesmo Samuel não entendendo, mesmo Samuel achando que era ele que estava falando com ele, mas Deus não desistiu. Deus não desiste do que Ele tem para conosco. Nós que somos muitas das vezes errantes e desistimos de Deus, mas Deus de maneira nenhuma Ele desiste de nós. E Ele é paciente. Ele teve paciência para que Samuel entendesse e compreendesse. Ali ele entendeu que não era ele que estava chamando Samuel e que era a voz de Deus. E Deus ele é paciente em todo tempo. Deus ele é paciente que nós possamos aprender, para que nós possamos buscar, para que nós possamos desenvolver. Então Deus ele é paciente, mas é necessário que nós possamos também fazer a nossa parte. Deus não vai esperar o tempo se findar para escolher alguém para fazer a sua obra. Ele quer chamar-nos para fazer a sua obra agora mesmo. Deus não vai deixar a lâmpada se apagar. Como eu já falei, naquela época a lâmpada era o candelabro. O candelabro no qual ele era sempre abastecido com azeite, para que o fogo permanecesse aceso. Hoje nós trazemos para o dia de hoje o candelabro somos nós. Esse candelabro que necessita de azeite para que o fogo seja continuamente aceso somos nós. E o azeite é o quê? É o Espírito Santo de Deus. Então é necessário para que nós possamos estar com nossos ouvidos audidos, com a nossa audição aguçada. É necessário que este candelabro, que sou eu e você, é necessário que nós possamos estar acesos. Para que nós possamos estar acesos, é necessário que tenhamos azeite. E o azeite é o Espírito Santo do Senhor. Na Bíblia, a lâmpada é referente e mencionada como símbolo da presença de Deus, da verdade, da vida e da salvação. No Salmo 119, versículo 105, verso 105,
Está escrito que a tua palavra é lâmpada para meus pés e luz para o meu caminho, indicando que a direção e o guia que a palavra de Deus oferece aos crentes, Jesus também se apresenta como a luz do mundo em João 8,12, mostrando seu papel iluminador e salvador para a humanidade. Então, nós temos que entender e compreender que nós somos sal e luz deste mundo. Se nós somos sal e luz desse mundo, nós temos que estar abastecidos para que possamos clarear. Nós temos que estar sempre com azeite. Nós sabemos que em Mateus tem a parábola das 10 virgens. Sabemos que 5 ali ficaram desesperados porque lhe faltou azeite. Não é diferente a respeito das nossas vidas. Se nós, por um bom momento, deixarmos faltar azeite em nossa vida, que é a presença do Espírito Santo de Deus, nós vamos estar em escuridão. Nós não vamos estar ouvindo a palavra de Deus, não vamos estar ouvindo, a voz de Deus como deveríamos ouvir. Se nós não vamos estar ouvindo a voz de Deus, nós vamos ouvir que voz? A voz da carne, a voz do inimigo. Essas são as vozes que nós vamos ouvir. Então, se nós estamos em Deus, se nós estamos abastecidos, nós vamos ouvir a voz de Deus. Por mais que seja difícil, mas nós vamos nos abnegar e nós vamos estar fazendo a vontade de Deus. A lâmpada de Deus precisa permanecer acesa continuamente. O sacerdote Eli já não enxergava bem e por isso não colocava mais as lâmpadas em ordem para permanecer acesas continuamente. A gente sabe que as lâmpadas foi recomendada que elas ficassem acesas continuamente. Depois você veja lá em Êxodo 27, do versículo 20 ao 21, lá em Levítico, capítulo 24, do versículo 1 ao 4. Lá está a instrução de Deus para a lâmpada, como ela deveria ser cuidada, como ela deveria ser abastecida. Lá fala a questão do horário, que era 9 horas da manhã e 3 horas da tarde. Ela tinha que ser reabastecida para permanecer acesa, porque nós sabemos que ela ficava ali ao Santo dos Santos, próximo à Arca da Aliança, onde clareava todo o ambiente para a glória de Deus. Então a lâmpada, quando ela está acesa, o candelabro, quando ele está aceso, ele clareia todo o ambiente, porque ele é colocado em cima, ele é colocado mais alto, a mais ou menos altura ou mais alto do que a nossa cabeça, para clarear todo o ambiente. Assim temos que ser nós cristãos. Onde nós chegarmos, nós temos que ser luz para a glória de Deus. No contexto da Bíblia, a ideia de apagar ou extinguir está frequentemente associado ao apagar do fogo do Espírito Santo. Na Bíblia, o fogo é símbolo da presença e do poder de Deus. E a exortação é para que não apaguemos esse fogo, mas que deixemos queimar continuamente em nossas vidas. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19. Apagar o fogo espiritual pode resultar em frieza espiritual e afastamento da comunhão com Deus. Então, por mais que esteja difícil, por mais que a dificuldade venha, por mais que o tentativa venha, mas que nós não possamos deixar de maneira nenhuma o fogo que arde dentro de nós, que é o fogo do Espírito Santo de Deus, se apagar de maneira nenhuma. Eu tenho um versículo que eu guardo no meu coração. Eu sempre, quando eu vou orar, eu cito esse versículo para mim mesmo. É Jeremias capítulo 20, versículo 9. Jeremias capítulo 20, versículo 9.
Jeremias, ele por sua vez, ele atentou no seu coração desistir 2 vezes de falar do nome de Deus, mediante seu sofrimento, mediante sua dificuldade, porque ele profetizava, ele falava, e o povo não queria, e ele era aceitado, ele era levado ao tronco, ele era levado ao poço, ele era levado à prisão. Jeremias, por sua vez, ele aceita seu chamado profético. Por ele aceitar seu chamado profético, pessoas de sua própria família armam emboscadas para o matar, porque o pai de Jeremias era sacerdote. Naquela época eles queriam que automaticamente seus filhos fossem sacerdotes automaticamente também. E a família de Jeremias não aceita o chamado de Jeremias como profeta. E eles armam emboscadas para matar. E ali em Jeremias capítulo 20, versículo 9, ele fala, no versículo 8, ele fala que Deus, aqui eu estou conjecturando, falando com minhas palavras, ele fala que Deus o tinha ludibriado. No versículo 9 ele fala que já não podia mais, ele não queria mais falar do nome de Deus, de maneira nenhuma. Mas dentro dele ardia um fogo tão grande que cerrava seus ossos. E quando esse fogo ardia dentro dele, que cerrava seus ossos, ele fala: mas já não posso eu mais deixar de falar da palavra de Deus. Que esse fogo que ardia dentro de Jeremias, ele possa arder dentro de nós, continuamente. Que de maneira nenhuma, por mais dificuldade que seja, por mais peleja que seja, mas que nós não podemos deixar de maneira nenhuma de falar da palavra de Deus. Assim, por isso nessa noite, Deus tem colocado essa palavra no meu coração, antes que a lâmpada se apague. Porque Deus, de maneira nenhuma, Ele quer que a lâmpada se apague na nossa vida. De maneira nenhuma, Deus quer que a presença do Espírito Santo de Deus se aparte de nossa vida. Então é necessário que nós possamos ser prudentes e possamos diariamente estar abastecendo esse candelabro que sou eu e você, através do azeite. Em Provérbios capítulo 20, versículo 27, Salomão escreve que a alma do homem é lâmpada do Senhor. Em Mateus 25, do 1 ao 9, Jesus ensinou sobre a necessidade de as nossas lâmpadas permanecer acesas. Agora imagine, a gente tem Deus, tem a presença de Deus, que é o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Nós temos Jesus Cristo à destra do Pai, intercedendo por nós, advogando por nós. O Espírito Santo de Deus intercedendo por nós com um gemido inexprimível. Nós temos tudo isso à nossa disposição. E já é difícil. Agora imagine sem a presença de Deus. É mais difícil ainda. É complicado. Então assim, que nós possamos nos manter firmes. Nós sabemos que cada dia mais o funil ele se aperta. Cada dia mais fica mais difícil. Mas é necessário que nós, como igreja do Senhor, possamos ter essa convicção em Cristo Jesus. Porque se nós não formos convictos, nós seremos levados como folha seca ao vento. Então é necessário que nós possamos ter essa convicção em Cristo Jesus. Assim como Samuel, naquele dia, ele pôde escutar a voz de Deus. E eu tenho certeza que daquele dia em diante ele não confundiu mais a voz de Deus. Que nós possamos ser atentos, que nossos ouvidos eles possam ser aguçados à voz de Deus. Que nós possamos entender e compreender que é necessário nós buscarmos isso. É necessário, porque senão muitos são enganados. Porque não tem discernimento, não busca pelo discernimento. Não busca pelo discernimento. E a igreja do Senhor, nós como igreja do Senhor, eu e você, nós temos que buscar isso continuamente. É necessário discernimento. Nós sabemos que se aproximam os últimos dias
E há muito falso testemunho, há muitas falsas profecias, há muitos lobos devoradores vestidos de ovelha. Então é necessário que nós buscarmos esse entendimento e discernimento mediante a palavra do Senhor, para que nós possamos saber como discernir a voz de Deus sobre as nossas vidas. Em João capítulo 5, versículo 35, Jesus disse que João Batista era uma lâmpada que ardia e iluminava. Em Apocalipse 21, versículo 23, é dito que o Cordeiro é a lâmpada da Nova Jerusalém. Cada crente cheio do Espírito Santo é uma lâmpada de Deus acesa neste mundo de trevas. E para isso precisamos revestir-nos das armaduras da luz, para continuamente resplandecendo como astros no mundo. Romanos 13, 12 e Filipenses 2,15. É necessário que nós possamos testificar de Cristo. É necessário que nós possamos diariamente testificar de Cristo. É necessário que verdadeiramente nós possamos ser essa testemunha de Cristo. Irmão, é difícil mesmo. Nós temos que nos abnegar. Eu tenho que me abnegar de mim mesmo. Eu tenho que me abnegar da minha vontade, do meu querer, do meu bel prazer, para estar no centro da vontade de Deus. O que importa é agradar o meu irmão, agradar o amigo ou agradar a Deus? É muito melhor agradar a Deus. É muito melhor estar no centro da vontade de Deus. Eu sempre falo, Cristo não foi aceito por todos, Cristo não agradou a todos. E aqueles que andaram com Cristo foi quem crucificou Cristo. Muitos que estavam ali, contemplando, vendo prodígios e maravilha, mas foram induzidos a crucificar Cristo. Agora imagina eu e você. Se nós não tivermos convicção, se nós não buscarmos, eu penso assim, Cristo, quem somos nós no fim do pão, aceito para Cristo? Então é necessário, hoje, nos dias atuais, que nós possamos entender e compreender o verdadeiro poder de Deus. Nós possamos estar firmado, alicerçado na sua palavra. É muito fácil estar no culto e eis que eu te digo, é maravilhoso, é bom, a nossa alma se alegra, mas nós precisamos entender quem está falando conosco. Nós precisamos ter esse discernimento. Porque o engraçado é que, uma certa vez, quero só corroborar isso aqui com vocês, eu estava numa congregação, o cidadão estava numa situação crítica, complicada, e ele veio na frente receber a oração. E por sua vez, quem estava ministrando a palavra do Senhor colocou a mão na cabeça daquela pessoa e falou que Deus estava se agradando das suas atitudes. E eu sabia da situação dele porque eu estava procurando ajudar ele. E ele estava numa situação muito difícil, um pecado muito difícil. Então, quando terminou, ele falou assim: aquilo ali não foi para mim não, porque o senhor sabia a situação. Ele foi humilde para confessar e falar comigo. Foi humilde para confessar e falar que realmente ele estava errante. Então por isso que é necessário nós termos a presença de Deus, nós estar cheios, nós estamos alicerçados na sua palavra, que é viva e eficaz. Quero só deixar aqui a respeito do ouvir. Na Bíblia, ouvir é um tema recorrente
com grande significado espiritual. O ato de ouvir vai além da simples audição, representa também a obediência, a comunhão com Deus. A Bíblia, nos exorta a ouvir a voz de Deus e a obedecer a seus mandamentos. Em diversas passagens, Jesus ressalta a importância de ouvir e colocar em prática a sua palavra. Portanto, ouvir no contexto bíblico não é limitar apenas ao sentido físico do ato, mas reflete uma disposição de coração e mente em seguir a vontade divina. Que possamos não apenas ouvir com os ouvidos, mas com todo o nosso ser, buscando compreender e viver de acordo com a palavra de Deus. Ouvir é maravilhoso, ouvir é bom, ele é gracioso. Mas só que juntamente com o ouvir vem o obedecer. E aí que está a questão. O obedecer requer abnegação minha e sua. Porque para que nós possamos obedecer, estar sempre da vontade de Deus, nós temos que mortificar a nossa carne. E a nossa carne de maneira nenhuma ela quer ser colocada de lado. A nossa carne de maneira nenhuma ela quer ficar em segundo lugar, em segundo momento. Ela quer sempre reinar. Ela quer sempre estar em status. Essa é a carne pecaminosa, o qual está impregnado no nosso corpo. Ela sempre quer estar em evidência. Por isso que é necessário haver essa busca. Por isso que é necessário ser cheio do azeite que é do Espírito Santo de Deus. E automaticamente a obediência na Bíblia é igual, ideal de submissão e obediência. É frequentemente associada à vontade de Deus, ao relacionamento do ser humano com Ele. O conceito aqui é descrito e vai além de simplesmente obedecer a comandos autoritários, mas inclui uma atitude voluntária e cooperação e responsabilidade. A submissão também é vista como um gesto de humildade e confiança na liderança divina, reconhecendo a autoridade de Deus sobre a nossa vida e aceitando sua orientação para viver de acordo com seus propósitos e planos na nossa vida. Então, obedecer é muito mais do que fazer, é se submeter à vontade de Deus. E aí é que onde nós vemos a pouco apertado, porque se submeter é difícil. Quando a carne vem, a submissão é difícil. É muito difícil. Mas Deus, Ele nos dá graça e nos ensina através da sua palavra. E Ele nos agracia com a sua graça, com o seu poder, com a sua misericórdia. Então nós sabemos que na presença de Deus, se nós buscarmos, se nós nos submetermos, nós vamos alcançar a glória de Deus. Eu peço que a amada igreja se coloque em pé com bondade. Após o culto, as